Capítulo 162 30 vs 3. Pindung não estava à vontade com a situação, Baemon estava cego pelo ódio, mas ele estava pensando claramente. Ele tinha fé que ele e Baemon venceriam Lishang, contudo haveria várias baixas daqueles no Dao do espírito que vieram com eles, era clara a força das três meninas e ele não estava a fim de perder seus subordinados pela briga de outra pessoa. Todavia, Baemon havia expendido uma grande soma de moedas de diamante, sendo assim, Pindung não poderia recuar. Homens, eu quero essas garotas vivas, vamos treinar elas antes de as vender a algum bordel. Baemon falou passando os olhos por cada uma delas e então olhando para Lishang com um olhar debochado. Entretanto, quando ele terminou sua frase ele novamente ficou pasmo. A sede de sangue que emanou das garotas, foi simplesmente monstruosa. Não era comparada à de Lishang, mas, ainda assim, era como se elas já tivessem levado milhares de almas para a pós-vida. O sorriso de Baemon desapareceu e sua tez ficou séria. Ataquem! Pindung! Os 30 homens, todos no pico do 5º grau, se moveram a uma velocidade explosiva em direção às garotas. Lishang então disparou para longe, sua velocidade era surreal. Pindung e Baemon ficaram surpresos, Lishang abandonaria as garotas para salvar sua própria vida. Baemon então sorriu, no fim o garoto era apenas um covarde com algum talento. Vamos Pindung, quero estripar aquele garoto vagarosamente. Baemon. Hein? Pindung disse enquanto olhava para seus homens que estavam quase chegando até as meninas, ele não entendia por que um sentimento de inquietude perdurava em sua mente. Wu Hanxi, Liu Mei e Shizyun nem mesmo olharam para Lishang quando ele correu, nenhum som, nenhuma expressão, elas realmente não se importavam que ele as tivesse deixando para trás. Elas eram poderosas, mas 30 contra 3. Em instantes a distância entre as três e o enorme grupo de cultivadores diabo diminuiu para menos de 50 metros, então cada uma retirou uma arma. Shizyun retirou uma linda katana, a qual fazia o que ao redor vibrar com tamanho poder, o ar parecia ser cortado pela fina e delicada lâmina. Katana da dama espiritual, murmurou ela. Ao seu lado, Liu Mei retirava um lindo bastão vermelho, a pressão que emanava daquela arma era surreal, parecia um pedaço de uma estrela brilhante, devido ao calor natural do bastão o local ao redor dele era distorcido. Bastão da pura chama celestial, Liu Mei. Enquanto de um lado, Liu Mei parecia um vulcão em erupção, Wu Hanxi era como uma imensa geleira. Ela lentamente retirou um lindo sabre, era como cristal e uma grande quantidade de fumaça emanava dela, pelo contato das gotículas d'água no ar ao redor. Sabre do zero absoluto, disse ela baixinho. Cada uma retirou sua arma santificada, fazendo com que o grupo de atacantes ficasse um pouco surpreso. Mesmo eles também estando no Dao do Espírito eles não possuíam armas desse nível, contudo todos tinham armas de rancouro. Ha ha ha! Quem diria que aquele garoto fugiria e deixaria 3 beldades para trás, disse um deles. Hehehe! Parece que a noite será divertida, falou outro ao lado dele. Por que vocês não se entregam? Posso pensar em não bater muito em vocês, um gordinho falou enquanto lambia a ponta de um chicote. Ha ha ha! Assim que o mestre Pindung matar o seu namoradinho, ele lhes mostrará porque nosso grupo é conhecido como os carrascos da seita dos 1000 venenos, o primeiro falou. Todavia as três não demonstraram nenhuma expressão. Cada uma mata 10. Vamos acabar logo e esperamos Lishang voltar, Shizyun. Certo, Wu Hanxi e Liu Mei responderam. O grupo de homens vincou a tez, completamente ignorados. Wu Hanxi então falou em um tom divino. Habilidade do santo deus do gelo, tempestade dos 1000 anos. Ali perto Shizyun jogou milhares de sementes no ar e falou com uma voz etérea. Habilidade do espírito da flora divina, floresta maldita divina. Da mesma forma, Liu Mei invocou uma de suas habilidades mais poderosas. Habilidade da chama divina,
tufões da chama púrpura. O ar ao redor de Urhanshi começou a ficar extremamente raivoso, junto dele uma imensa quantidade de que água e atributo gelo estavam mesclados. A tempestade foi direcionada perfeitamente a 10 combatentes. Enquanto isso, milhares de videiras e até mesmo árvores começaram a surgir das sementes que Shizyun lançou ao ar, forçando 10 dos homens a se distanciarem do grupo. Do outro lado, imensos pilares de fogo de cor púrpura começaram a girar a uma velocidade assombrosa. Eram 10 colunas de fogo e cada um tinha aproximadamente 100 metros de altura. Liu Mei movia as mãos direcionando cada pilar para um dos cultivadores de abo. Não demorou muito para elas dividirem o local em 3 áreas. Uma era como estar dentro de uma imensa tempestade de gelo, com temperaturas abaixo dos 100 graus, não longe dali, havia colunas imensas de fogo, fazendo o solo abaixo arder com temperaturas superiores a 1000 graus. Enquanto isso, na terceira área surgiu uma imensa floresta de videiras, árvores e todo o tipo de planta. O grupo rapidamente entrou em choque, essas garotas eram realmente tão poderosas. Isso era absurdo, o grupo deles era altamente treinado e havia feito missões de assassinato dezenas de vezes. Contudo, 3 cultivadoras no 7º grau do Dao do Espírito, facilmente os encurralaram e os dividiram em pequenos grupos, como se eles fossem apenas gados. Ensandecidos, os 30 rapidamente fizeram uso de seus números e irradiaram uma grande quantidade de Ki diabo para destruir o Ki das meninas. Contudo, a pureza do Ki de Urhanshi, Liu Mei e Shizyun era muito superior, todavia eles conseguiram diminuir o dano causado por elas. Os 10 que Liu Mei prendeu, rapidamente usaram bombas de fumaça venosa e cobriram seus corpos com grossas camadas de Ki para não virarem carvão. Eles então começaram a jogar centenas de milhares de finas agulhas, cada uma em alta velocidade, várias vezes superior à do som. Todas estavam embebidas em um veneno extremamente potente, contudo assim que as finas agulhas chegaram a 2 metros de Liu Mei elas começaram a derreter e não demorou muito para uma chuva de metal derretido cair. O olhar deles petrificou, cada uma daquelas agulhas era uma arma de rank prata, mas elas haviam sido destruídas com grande facilidade. Não longe dali o outro grupo tentou a mesma coisa com Urhanshi, mas as agulhas foram de encontro a uma aura tão fria que congelou imediatamente cada uma das agulhas e as fez cair cobertas de gelo. Enquanto isso, o grupo que combatia Shizyun caía em desespero ao ver milhares de videiras atacando as finas agulhas e as impedindo de chegar até a garota. Os 30 rapidamente se arrependerão, mas já era tarde, então todos elevaram o seu cultivo ao máximo e correram com armas em punho contra elas. O problema era que toda a seita dos 1000 venenos foi especializada em armadilhas e técnicas de assassinato, não sendo muito eficientes em lutas corpo a corpo ou duelo entre armas. Contudo, eles acreditavam que com seus números eles seriam mais que suficiente para suprimir 3 garotinhas e eles não poderiam estar mais errados. Liu Mei com uma mão materializou uma imensa espada de puro Ki fogo, a qual, onde quer que ela tocasse imediatamente era incinerado e com a outra ela usava o bastão da pura chama celestial para entregar pesados golpes aos homens, que ao menor toque tinham seus ossos esmigalhados. Eles tentavam desesperadamente usar bombas de venenos e agulhas de diversos tipos e tamanhos, entre elas estava algumas agulhas de rancouro, mas apesar de resistirem por mais tempo às chamas, ainda eram derretidos. Enquanto isso, o Urhanshi usava o sabre do zero absoluto para defender a uma velocidade assustadora de cada agulha ou arma usada contra ela. Além disso, as névoas venenosas ou bombas de fumaça contendo veneno, eram simplesmente congeladas, fazendo com que veneno congelado chovesse do céu. Além disso, com sua outra mão ela conjurou um lindo escudo de gelo, o qual demonstrou ser extremamente versátil, já que ela podia fazer crescer espinhos de gelo, os quais eram expulsos como balas de canhão, empalando com facilidade o seu alvo. O grupo que enfrentava Shizyun também não estava muito diferente.
Alguns estavam trocando golpes com videiras mais grossas que a perna de uma pessoa adulta, outros lutavam com árvores que se moviam como se estivessem vivas, o restante, que conseguia desviar e chegar até ela, era recebido por golpes perfeitos da katana da dama espiritual, a qual tinha um grande trunfo: consumir veneno. Li Shang usou a alma de uma fera do tipo planta, a qual possuía um veneno extremamente poderoso. Além disso, a maioria dos venenos eram extraídos de plantas, já que Shizun possuía um espírito da flora divina, era óbvio que não havia muitos venenos que fariam efeito sobre ela. Pelo menos não em um local tão pequeno como o continente Zhao. Não demorou muito para alguns começarem a sucumbirem para as meninas. Uns eram transpassados por videiras, alguns eram empalados por espinhos de gelo ou congelados até a morte, outros eram carbonizados no céu e caíam como blocos de carvão. O caos se instaurou rapidamente entre o grupo, fazendo seus números começarem a diminuir.